falou sobre o único dos grandes que começou realmente jogando bem. Então a gente teve o São Paulo ganhando de 3-1 a equipe do Santo André. E aí, eu quero saber de você, Gabriel, o que você acha do time do São Paulo, estreia do Thiago Carpini. E aí, você acha que mudou muita coisa do Dorival? Você acha que ele já é um bom início, ou ele ainda vai mexer mais no time? Assim, dos times grandes que jogaram com as suas equipes titulares, para mim o São Paulo teve o melhor futebol. Assim, o Lucas jogou um absurdo de passe, de correria, de tudo, fez o gol. A defesa do São Paulo ainda demonstra certa instabilidade. Perdeu o Beraldo, né? Perdeu o Caio Paulista, jogadores que... Justamente, tomou um gol bobo, que a gente está vendo agora aí, do Santo André. Mas... E inacabável o Cléo, né? O Cléo deve ter mais ou menos uns 38 anos que ele joga futebol. Justamente. Falando em inacabáveis... O Nunes deve estar aí também, que o Nunes está todo ano no Santo André. O ataque é Nunes, o Ítalo, que também deve ter uns 200 anos que disputa o Campeonato Paulista. Falando em inesgotáveis, no Novo Horizontino tem um possante lateral esquerdo, Danilo Barcelos. Meu Jesus amado, é isso mesmo. Do Novo Horizontino? Jogou no Vasco, jogou no Botafogo. Enfim, mas o São Paulo, assim, o Luciano jogando muita bola também na frente, o Lucas. Acho que o São Paulo vai dar mais trabalho esse ano, hein? Thiago Carpini começou muito bem. Assim, eu acho que é muito cedo pra gente falar do Thiago Carpini ainda, né? Até porque os próprios auxiliares do Dorival, eles estão dando um suporte ali nesse início de transição, né? Então, acaba que é muito ainda o próprio trabalho do Dorival, mais do que ainda o Thiago Carpini conseguindo colocar um pouco das ideias dele. Acredito que ele vai se aproveitar naturalmente dos pontos positivos que o Dorival deixou, mas acho que é muito cedo para a gente poder falar ainda que já é um bom momento de Thiago Carpini. Mas o goleirão do Santo André enferrujado também. Ele demorou 6 meses para cair nessa bola na cabeçada do Diego Costa. Caramba, ele demorou mais para cair dessa bola que para nascer. Mas olha só, vocês falam sobre a questão do Thiago Carpini, a gente pode falar até de uma mudança relativamente tática, né? A gente falou sobre jogadores que o São Paulo perdeu, né? O Beraldo. Então a zaga que foi usada como titular é Diego e Alan Franco, né? Ainda não ter disponível, no caso, o Arboleda, né? E o Ferrarese está voltando de contusão, né? E o Ferrarese está voltando de contusão, perfeito. Então, assim, mas a zaga que foi utilizada foi o Diego Costa e o Alan Franco. E aí ele optou também, em relação por usar, ali na parte dos atacantes, ele usou o Luciano como camisa 10. Em alguns momentos fazendo essa posição de mais de um meio armador, mas até em alguns momentos com o Lucas cobrindo o espaço do meio campo, o Luciano fazendo um cara mais perto do Caleri, né? Então a gente vê o Lucas Moura fazendo flutuando muito bem entre a parte inteira ali do campo de ataque. E o Wellington Rato fazendo um papel mais de ponta aberto. Eu queria saber de você se você acha que o Luciano é esse cara que vai fazer esse papel ao longo do São Paulo. Você acha que esse é o melhor que o São Paulo pode trazer nessa formação? A gente tem o Luiz Gustavo no banco, Bobadilha, contratações que chegaram esse ano, que também pode fazer um outro papel no meio de campo. Queria que você falasse um pouco disso. Essa camisa 10, em teoria, quem deve fazer essa posição deve ser o Rames, né? Exato. Porque o Luciano, ele é um jogador de área. Ele não é um jogador que você vai esperar dele um passe diferenciado, que você vai esperar dele uma visão de jogo diferenciada. Ele é um finalizador muito bom e um cara que, beleza, ele pode fazer um segundo atacante. Mas não dá para esperar dele uma armação de jogo, um posicionamento de camisa 10 de fato. Aí vai depender de como o São Paulo vai jogar em esquema tático. Você vai jogar com 2 atacantes na frente, aí beleza, faz sentido o Luciano ser esse cara mas ele não vai ser o cara que vai criar as jogadas. Aí ele vai depender muito que os seus pontas comecem a criar. E aí, por exemplo, se jogou o Wellington Rato, né, pela direita, e é esperado, né, que pelo menos que o Ferreirinha também possa assumir uma posição nesse time. E o Ferreirinha já é um jogador mais incisivo, que precisa de alguém para dar esse passe. Então, teoricamente, Ferreirinha jogaria na posição que fez o Lucas Moura. E eu entendo que o São Paulo, quando tiver todo mundo na sua melhor condição,
O Ferreirinha vai para a esquerda, o Lucas vai à direita fechando para o meio, e aí sim você vai ter o Rames Rodrigues no meio, porque você vai ter o Ferreirinha mais incisivo pela esquerda, com o Caleri na frente, o Rames sendo esse pensador e o Lucas fazendo o corredor direito e fechando para ajudar o Rames na criação. Eu não sei se o Rames vai conseguir ainda se firmar. Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que o que a gente viu do Rames ano passado, acho que foi muito pouco. É um jogador de um pouquinho mais de idade. Para um jogo de ontem, acho que não caberia. Uma chuva absurda mas em São Paulo. ele não estava, mas ele não estava nem. Nem caberia, assim, não caberia, não tem como jogar. Acho que ele está em uma preparação justamente para tentar vir mais forte fisicamente e render um pouco mais, mas eu acho que no final das contas, eu vejo como 10 do São Paulo hoje o Lucas. Não acho que o Rames... Eu acredito vai que o ter Lucas essa vai vaga aí. assumir essa posição de meio campista, teoricamente, e acho que o Ferreirinha será o titular na ponta esquerda. Eu também acredito. Também acho que o Luciano e deve tem o ser Bobadilha banco. para a gente poder ver também como que vai ser a adaptação dele ao futebol brasileiro, né? Sim. O Bobadilha é um jogador que ele é um meio campista que ele faz tanto 8 quanto 10 ali, né? Isso, teoricamente ele faz a 8 a 10, e aí ele brigaria a posição, entre aspas, com o Alisson, né? Seria a posição que ele brigaria. E a gente tem o próprio Galopo voltando, o Luiz Gustavo, Galopo, que é um cara que também faz esse meio campo. Galopo é um excelente jogador. E o próprio Alisson a gente não sabe se vai ser titular, porque você vai ter ali Nestor, você vai ter Pablo Maia, você vai ter o Luiz Gustavo, que talvez seja um pouquinho mais recuado, mas seja esse volante do time, né? O Pablo Maia hoje é o camisa 5, entre aspas, né? O cara mais perto dos zagueiros. Hoje mas o Luiz Gustavo faz exatamente essa mesma função, né? Também, então, assim. E aí você vai ter o Nestor, você vai ter o Alisson, você vai ter o Bobadilha. Que dor de cabeça boa, hein? Aliás, tem que parabenizar a torcida do São Paulo, que por muitos anos foi a torcida mais moda de São Paulo. E hoje... Não, agora falando sério, tem que parabenizar a torcida do São Paulo. Mas você ofende e depois... Vamos parabenizar a torcida tricolor, que com essa chuva braba que caiu na cidade, tava um temporal, jogo cedo, a torcida do São Paulo colocou 45 mil pessoas, deu 45 mil o público total, e é um recorde que só a própria torcida do São Paulo pode quebrar, né? Porque nenhum dos outros estados aqui em São Paulo enchem acima de 45 mil, 46 mil. Então, é de se parabenizar a torcida do São Paulo, uma estreia de campeonato. Acho que isso é muito reflexo de ter ganho a Copa do Brasil ano passado. A torcida estava com saudade do time, mas numa estreia de Paulistão com essa chuva, há de se parabenizar a torcida do São Paulo, que fez bonito enchendo o Morumbi. É o Tricas. É o Tricas no Morumbis. Deixa eu falar, Morumbi não. Morumbis. Morumbis, me desculpe aí os patrocinadores. Morumbis. Respeita a Mondelez, por favor.